Vamos orar para a gente começar? Amém? Pai, nós te agradecemos por essa noite, nós te louvamos por tudo aquilo que o Senhor tem feito, Senhor, no nosso meio, pelo cuidado que o Senhor tem tido. Sempre com o coração grato nos aproximamos de Ti. Te pedimos perdoa os nossos pecados, nossas falhas, os nossos erros. Senhor, tem misericórdia das nossas vidas. Purifica o nosso coração, o nosso ser, Deus, para que possamos entrar realmente na Tua presença com um coração preparado e quebrantado para ouvir a Tua palavra, Senhor. Fala conosco por meio da Tua palavra nessa noite. Venha nos ensinar ainda mais. Que Teu Espírito Santo possa agir em nosso meio, falando aos corações, convertendo os corações. É o que nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Amém e amém, Senhor. Amém, gente. Então a gente está, como eu estava falando, né? A gente está trabalhando esse tema que é o novo nascimento durante essas últimas quartas. E o texto que a gente está usando para trabalhar esse tema é um texto bem conhecido, João, capítulo 3, do versículo 1 ao 7. E a gente vai dar mais uma lida nele para a gente refrescar a memória e aí a gente já segue aqui no assunto de hoje, né? Então diz assim a palavra de Deus, João, capítulo 3, versículo 1 ao 7. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Esse foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: Na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: Como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: Na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito: necessário vos é nascer de novo. Então a gente já falou foram duas ministrações que a gente veio falando sobre esse tema, esse ato maravilhoso que é o novo nascimento. O fato de estarmos mortos e sermos ressuscitados espiritualmente. Esse foi, acho que, se não me engano, o primeiro tema que a gente tratou mais fortemente, né? Que estávamos mortos, espiritualmente falando, e aí nascemos de novo, fomos ressuscitados, uma ação sobrenatural. Depois a gente falou na semana passada de como esse ato do novo nascimento, ele é individual, instantâneo, individual, porque ele vai falar com cada indivíduo, por mais que ele atue numa coletividade, mas cada indivíduo precisa passar por esse processo, por esse momento, melhor dizendo. Que ele é instantâneo, né? Que ele ocorre num momento específico da nossa vida. E até a gente brincou, né? Que alguns conseguem dizer exatamente quando isso ocorreu, guardam esse momento. Outros, como eu disse, como eu, não sabem exatamente a hora e o momento que isso ocorreram, mas têm uma noção do período em que isso aconteceu. E falamos sobre o ato regenerador que é, né? A regeneração pela qual nós passamos durante esse ato do novo nascimento, e que teologicamente, inclusive, o novo nascimento tem esse nome, regeneração. Então, às vezes você vai estudar isso, você vai ver o novo nascimento sendo tratado com esse nome, como regeneração, que é o novo nascimento, é a mesma coisa. E como que essa regeneração é apenas o início, aí sim, de um processo e de uma caminhada que se segue na nossa vida e que passa por outras etapas, pela conversão, pela fé, pela santificação, justificação, enfim, processos que vão ocorrendo durante a nossa vida. E nesse processo
e aí é um pouco do que a gente quer tratar hoje, existem alguns sinais que podem demonstrar que realmente nós nascemos de novo, porque talvez a gente possa ficar em algum momento em dúvida em relação a isso. Será que eu nasci de novo? Né? Ou como Nicodemos estava ali, na verdade o que Nicodemos queria perguntar é como é que faz para entrar no reino de Deus? Tanto que Jesus já mata a charada e antes dele perguntar, ele já responde: você quer entrar no reino de Deus? Você precisa nascer de novo. E aí ele vai seguindo ali no diálogo e fazendo a sua dúvida, como é que isso vai acontecer? Eu vou voltar para o ventre da minha mãe? Como é que isso acontece? Mas nós temos alguns, vamos dizer assim, frutos, né, que demonstram esse novo nascimento. E outros que, de certa forma, na verdade, vão nos dizer que nós estamos bem distantes disso. Que vão nos revelar que talvez nos falte, assim como Nicodemos, nascer de novo. Lembre-se que Nicodemos era um homem príncipe, que como nós falamos dos judeus, fariseu, participante do Sinédrio, e o próprio Jesus o reconhece como mestre. Na sequência dos versículos, lá depois do versículo 7, ele vai dizer: você não é mestre? Ou seja, não é o fato de você ser mestre e dominar as escrituras, nós inclusive falamos um pouco sobre isso, de ter um conhecimento a respeito, intelectual a respeito de quem Deus é, ou das escrituras, ou de qualquer coisa desse tipo, ou até mesmo fazer parte de uma coletividade, de um grupo, de uma igreja, de uma sinagoga, que era no caso daquela época, ou até mesmo do Sinédrio, que era algo reservado para os 70 mais influentes judeus existentes naquele tempo. Então não era para qualquer um. Mesmo nesses 70, havia um corte, havia uma bancada dos fariseus, vamos dizer assim. Então você tinha 70 homens que participavam desse Sinédrio, e não é que os 70 não eram fariseus. Existia parte para os saduceus, para os fariseus e por aí vai. Então já é um corte ainda mais profundo, para você ver a qualidade, vamos dizer assim, de judeu que era Nicodemos. Ele era um judeu conceituado no seu meio. Mas isso não quer dizer que nascemos de novo. Não é isso que nos torna uma pessoa que nasceu de novo. E aí esse o tema, ou nesse assunto que eu quero hoje trabalhar um pouco mais. Por isso que eu fiz questão de dizer, no primeiro a gente trabalhou isso, no segundo dia a gente trabalhou isso, e no terceiro a gente vai trabalhar isso, que é uma sequência de fatos. E para nos ajudar nessa meditação, eu queria ler Mateus capítulo 7, no versículo 17 e 27, mas eu vou dividir esse texto em duas partes. Nós vamos falar metade desse texto primeiro, depois a gente fala da outra metade. Então, Mateus capítulo 7, versículo 17, diz assim, Jesus está falando: assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. E olha o que Jesus vai dizer agora: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. E a pergunta de Nicodemos, o que ele queria saber é como é que faz para entrar no reino dos céus, no reino de Deus. Então olha o que Jesus já está nos dizendo aqui: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. E ele vai dizendo ainda: muitos me dirão naquele dia, no dia da glória, no dia em que Jesus voltar, no dia do julgamento final, onde, vamos dizer assim, os meninos vão separar dos homens, né, e as mulheres das meninas, enfim, quem realmente é cristão e cristã, nós vamos ver quem que realmente, enfim, seguiu, né? Ele vai dizer: muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios?
e em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Para facilitar aqui o nosso entendimento, a gente vai dividir aqui e depois a gente vai ler a sequência dos outros versículos. Mas só para a gente já pontuar. A primeira analogia que Jesus faz ali no texto é em relação à questão dessa árvore e seus frutos. E não é à toa, pois a gente sabe que é impossível que uma árvore que tem as suas raízes podres, aquilo que está escondido debaixo da terra, né, que são as suas raízes, possa revelar nos galhos algo bom, porque ela está podre. Eu me lembro quando eu morei em Maringá, e quando eu fui fazer o meu trabalho de conclusão de curso do jornalismo, e a gente foi falar sobre arborização na cidade. Em Maringá tem umas árvores, eu não vou lembrar o nome do tipo de árvore que tem lá. Não sei se Paulinho lembra? Sibipiruna, essa mesmo. Sibipiruna. E são árvores assim que você olha, elas são grandes, né? Uma copa enorme, então faz uma sombra maravilhosa e tudo mais. Mas quem mora em Maringá sabe muito bem que a cada chuva forte, vento forte, você tem que tirar o seu carro da rua. Porque se você deixar o seu carro estacionado na rua, há um grande risco de uma dessas árvores cair em cima do seu carro e causar um grande dano, inclusive. Porque essas árvores, por mais que elas demonstrem ser, né, frondosas, com aquelas copas enormes, enfim, árvores grandes e tudo mais, altas, as suas raízes não são profundas. E por não serem profundas, elas não conseguem se sustentar diante de grande ventania, chuva e coisas do tipo, e elas caem. Então, quando você olha para essas árvores, é curioso, porque você parece que elas estão boas, mas na verdade, as suas raízes não estão fincadas na terra a ponto de segurar. Então, o que Jesus está, a primeira analogia que ele está nos dizendo, ele já nos está nos trazendo, é em relação à nossa profundidade, inclusive, a nossa, vamos dizer assim, maturidade, o nosso envolvimento com aquele que realmente pode sustentar a nossa vida, não por meio de obras ou coisas do tipo, mas por meio da graça e da sua misericórdia e do seu amor. Paulo, ele escreve em Romanos capítulo 11, 16, que se a raiz é santa, também os ramos são. Então, se eu não estou fincado em Cristo Jesus, se as minhas raízes, a minha vida não está agarrada em Cristo Jesus, por mais que eu possa parecer externamente como Nicodemos parecia, um homem santo, justo, mestre, sábio das Escrituras, que se assenta com os mais santos da terra, que se assenta entre os que se consideram mais justos da terra, o suprassumo da santidade na terra, isso não nos garante, ou não garante a mim, a salvação, porque isso não reflete o novo nascimento. Isso não quer dizer que verdadeiramente eu nasci de novo. E Jesus, ele continua, olha a sequência que a gente leu dos textos, porque ele vai falar agora de obras. Porque não é só a estrutura externa, não é só o meu jeito de vestir, a roupa que eu coloco, se eu vou domingo na igreja ou não, se eu tenho externamente as pessoas enxergam no meu Facebook, no meu Instagram, mensagens ou coisa do tipo, oração, enfim, se eu externamente exponho tudo isso, mas se a minha raiz é podre, de nada adianta. Mas não é só aqui que ele vai parar. Ele vai mais fundo ainda. Porque quando ele vai falar sobre as obras, dizendo, eu fiz isso e aquilo pelo reino, profetizei, exortei, preguei, evangelizei, ganhei tantos para Jesus, ganhei mais tantos para outro Jesus, como se fosse obra do seu esforço, das suas mãos,
a conquista de uma alma para os céus. Mas a resposta de Jesus a essas pessoas que se prendem a isso, a tentar utilizar das suas obras, do seu esforço, da sua religiosidade, para lhe garantir o acesso ao reino dos céus, nunca vos conheci. E aí pega pesado. Porque a ênfase aqui na palavra é nunca. E ela é importante. Porque ele não está falando que em algum momento da caminhada você se converteu, que em algum momento da caminhada você se perdeu e começou a fazer coisas erradas, que em algum momento da sua vida cristã você estava fazendo a obra, estava fazendo e de repente você se perdeu e virou alguém a quem Jesus não conheceu a partir daí. Não, ele está dizendo que nunca ele te conheceu, que ele nunca conheceu essas pessoas, enquanto inclusive elas faziam isso, essas coisas, as quais elas estão clamando como uma senha para entrarem no céu. E Jesus está dizendo para elas: eu não te conheço, não conheço você e não reconheço as suas obras. Eu nunca te conheci, você nunca pertenceu ao meu reino, você nunca fez parte do meu reino, você nunca foi membro da minha família. Nunca! Não é que em algum momento você fez, não. É que desde o início você nunca esteve enxertado em Cristo. É isso que ele está falando para essas pessoas. E olha o que ele diz por fim: apartai de mim. Ou seja, sai daqui. Eu não te conheço, e não é só que eu não te conheço, eu inclusive não te quero perto de mim. Se afaste de mim. Eu não quero a tua presença aqui, você não pertence ao meu grupo. Essa é uma palavra extremamente dura que Jesus está trazendo. E é interessante, porque o versículo 7 de Mateus é isso. É uma exortação aos falsos mestres, aos falsos cristãos. É um alerta para nós, que achamos que podemos brincar de cristianismo. Mas essa brincadeira chega uma hora que ela acaba. E na hora que ela acabar, se nós estávamos nesse grupinho brincando, o que nós vamos ouvir é: por mais que vocês dissessem e postassem nas redes sociais que vocês eram do meu grupo, que vocês eram cristãos, eu nunca conheci vocês. Eu nunca aceitei o convite de amigo de vocês no Facebook. Eu nunca segui vocês e nunca permiti que vocês me seguissem no Instagram. Eu nunca me inscrevi no seu canal no YouTube e nunca assisti nada lá. Há aqueles que se passam por nascidos de novo, mas que são lobos escondidos em pele de cordeiro. E como que eles se escondem? Lembra que a gente está falando o que aqui? Sobre os sinais do novo nascimento. Então eu comecei pela pior parte, tá? Que é sinais que demonstram que você, ou que eu, ou que qualquer outra pessoa talvez não tenha nascido de novo. Como que elas se escondem? Qual que é a cobertura? Porque é óbvio, é uma metáfora. Lobo em pele de cordeiro. Ninguém vai para a igreja. Ninguém é lobo, né? E nem bota uma pele de cordeiro em cima e vai para a igreja. Então ele está fazendo uma metáfora, como ele é o pastor, e existem lobos que se escondem como cordeiros e se infiltram no rebanho. Como é que eles se cobrem, se não é com a pele de cordeiro? Literalmente falando, eles se escondem por meio de obras. É isso que Jesus está nos mostrando. Por meio da falsa santidade. E
não é à toa que o capítulo 7 de Mateus começa com Jesus dizendo o seguinte: não julgueis, para que não sejais julgados. E olha o que ele vai dizer mais: porque com o juízo que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. E porque reparas tu, olha uma pergunta que ele vai fazer: e por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Ou como dirás a teu irmão: deixe-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu? E ele vai dizer no versículo 5: hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. É assim que ele começa esse versículo, esse capítulo, chamando a atenção daqueles que se passam por falsos cristãos, que querem se pegar como, ou querem tratar esses atos de justiça como sinais de um novo nascimento. Só que o nascido de novo, como a gente já falou aqui, ele sabe que nasceu com uma dívida impagável. Lembra que a gente falou no primeiro? Ele sabe que ele nasceu morto, que não tem obras que possam fazê-lo merecedor disso. Sabe que se não fosse a graça e o amor de Deus, ele estaria sem saída, sem esperança. Por isso ele não caminha com o dedo apontado para ninguém. Porque ele é tão pecador como qualquer outro. Ele sabe do jugo que estava sobre os seus ombros. Ele sabe da misericórdia e do ato redentor de Cristo, o resultado desse ato redentor de Cristo, o alívio que isso trouxe à sua vida. E a última coisa que ele vai querer dizer ou fazer é tentar mostrar para o próximo que aquilo que transformou, que trouxe esse alívio, essa esperança para a sua vida, é fruto das suas obras, e que ele pode então, a partir disso, apontar o dedo para o outro. É aquela parábola que Jesus contou sobre o cara que tinha um credor e ele devia muito para o cara. E ele clama para o Senhor: Senhor, me libera dessa dívida. Eu devo 10 mil para o Senhor, me libera disso, pelo amor de Deus. Eu não consigo pagar, estou aqui só contando a história. 10 mil reais, e é muito, eu não tenho condição. E o Senhor vê a situação dele e fala: poxa vida, é verdade, o cara está apertado. Fala: meu, vai lá, se um dia você puder, você me paga, eu tenho bastante, não vai fazer falta, estou vendo que você está com dificuldade, sustentar para sua família, seus negócios, então eu vou te ajudar, fica livre desses 10 contos, vai e segue a sua vida. Se um dia você conseguir, você me paga, mas senão também está tudo certo. E o cara sai de lá feliz. Só que na primeira esquina que ele encontra o cara que deve 10 reais para ele. E ele fala: pô, você vai me pagar. E o cara: meu amigo, eu não tenho, eu estou necessitado, 10 reais para mim é muito, eu não tenho como fazer isso. E o que ele faz? Não, você vai me pagar sim, chama a polícia e prende o cara. Fala: você só vai sair daí quando você pagar os 10 reais que você me deve. Então aquele senhor que tinha 10 mil para receber, descobre que o cara colocou o outro que lhe devia 10 reais na cadeia. E a gente já sabe a história. Ele vai lá e fala: meu amigo, eu te perdoei 10 mil e você está cobrando 10 conto do outro? Sempre que a gente levantar o dedo, talvez é bom a gente lembrar do tamanho do perdão que Deus exerceu na nossa vida. Talvez a gente possa perceber que o Senhor nos perdoou 10 mil e nós estamos querendo cobrar 10 conto de alguém. A gente não consegue se a gente entende isso. E Mateus, no capítulo 7, como a gente falou, a gente dividiu aqui em duas partes, ele chega na outra parte desse versículo, que ele diz assim: todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Esse versículo é bem conhecido, né? Quem nasceu na igreja então cantou muito, né?
esse versículo nas musiquinhas nas escolas para as criancinhas, escola dominical para as crianças, a gente aprendia a cantar uma musiquinha em cima desse versículo. E ele vai dizendo: e aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Então, nessa segunda parte do texto, a gente já vê Jesus fazendo uma comparação com uma construção. A gente sempre pensa numa construção, é algo, né, que demonstra uma pompa, uma construção de uma casa. Você vê aquela casa levantando, a gente não tem ideia aqui de tipo de casa, talvez, que Jesus estivesse pensando, mas eu imagino que não é num barraquinho qualquer, mas uma casa legal, bacana, que você estivesse imaginando. Então você vê todo aquele trabalho magnífico da engenharia, da arquitetura, enfim, tudo aquilo que se levava em consideração para construir algo bonito, algo grandioso, para que você pudesse morar com a sua família e tudo mais. Mas a sua base, como a gente vê aqui nesse texto, ela pode ser tão frágil que não é capaz de suportar uma primeira tormenta, um primeiro momento de dureza e dificuldade causada por questões externas. E assim, de certa forma, é a nossa vida quando a gente a sustenta sem Cristo. Então, mais uma vez, quando a gente olha para esse tipo de história que Jesus conta, ele está falando a respeito de pessoas que foram nascidas de novo, ou que têm uma vida, uma caminhada, começam a receber o Evangelho, foram regenerados, a partir de agora se converteram, sua fé, que é um dom de Deus, foi manifesta e ele tem crido em Jesus Cristo como seu Senhor, seu Salvador, o seu Redentor, e dá início à sua caminhada cristã. Ele fundamenta a sua vida, ele estrutura a sua vida em Jesus Cristo. Esse é um sinal claro de quem nasceu de novo. A sua vida, a sua caminhada cristã, ela é repleta, sim, de boas obras, porque as obras, elas são reflexo dessa conversão, daquilo que aconteceu, da mudança de vida. Mas ele sabe que a sua salvação, que a sua vida, que a sua redenção, que, enfim, a sua justificação, a sua santificação, enfim, tudo aquilo que o capacita de entrar na presença de Deus, de poder orar a Deus, de poder dizer Pai Nosso na oração que Jesus nos ensinou, de poder clamar por Cristo, de ter o Espírito Santo habitando em si, na sua vida, lhe guiando, lhe direcionando. Tudo isso é reflexo do ato de Cristo na cruz do Calvário. Não é fundamentado nas minhas obras e capacidades que são como areia, que ao vir o rio, encher o rio, a correnteza descer, leva embora e leva tudo que está construído acima disso. Toda essa estrutura monumental, que não é nada mais do que essa questão externa que me envolve, esse prisma que me envolve de religiosidade, cai por terra. Quem conhece ali a região de Umuarama, já morou para aqueles lados e sabe, tem um negócio que é vossoroca, que chama, né? Que a areia vai descendo e vai fazendo uns buracão, umas crateras. Ali tem uma terra tipo arenito, que eles chamam, então uma terra muito arenosa. Então onde passa essas correntes de água, ela vai afundando, vai desmoronando. Em Umuarama mesmo tem um estádio que foi engolido por uma vossoroca. Para você ter uma ideia. Um estádio de futebol foi engolido por ela. Por quê? Porque por mais que fosse maravilhosa aquela estrutura por fora, externa, você fala, nossa, aqui, tem um estádio aqui, cabe, sei lá, 20 mil pessoas, não lembro quantas pessoas cabiam naquele estádio, cabe uma galera aqui nesse estádio, um monte de gente, só que na hora que choveu, que a correnteza veio forte, mostrou que a estrutura que estava embaixo era tão fraca, tão frágil, que nem todo aquele concreto que estava acima foi capaz de suportar e desabou. Esse é o exemplo de todo cristão ou pseudo-cristão que baseia o seu cristianismo nas suas frágeis obras. Em algum momento vai desmoronar e a cena vai ser horrível. E a cena não vai ser legal de se ver.
O problema é que pessoas que às vezes vão atrás de gente assim, ou de pessoas assim, depois se assustam. Meu Deus! Mas era tão perfeito, era. Aos olhos ali humano parecia ser, mas infelizmente não estava baseado em Cristo na rocha. Por isso a gente precisa entender isso e pautar nossa vida na rocha. Essa construção precisa ser firmada em Cristo. Porque senão a gente está fadado a essa perdição e essa ruína. Agora em Gálatas, capítulo 6, versículo 15, o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte: porque em Cristo Jesus, olha o que ele vai dizer, porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma. Ou seja, que ele já está colocando todo mundo no balaio. Ele falou, meu, não interessa se você é circuncidado, judeu, ou se você não é incircuncidado, não é isso. Não é essa marca externa que lhe imputa virtude alguma. Olha o que ele vai dizer. Mas sim o ser uma nova criatura. Ou seja, nascer de novo. E aqui a gente faz a virada. Ficou pesada a primeira parte, né? Mas vamos lá, que agora vai ficar bom. Guarda a parte boa para o final. Quando nós nascemos de novo, nossa vida passa por uma transformação completa. Nós nos tornamos nova criatura. Que começa com um transplante, inclusive. Ezequiel que preveu esse transplante. Ele diz o seguinte, Ezequiel 1, 19 e 20. E lhes darei um só coração, e um espírito novo porei dentro deles. E tirarei da sua carne o coração de pedra, e lhe darei um coração de carne. Para que andem nos meus estatutos, guardem os meus juízos, e os cumpram. E eles me serão povo, e eu lhes serei por Deus. E depois Ezequiel no capítulo 36, ele vai dizer de novo isso. E dar-vos-ei um coração novo. Versículo 26. E porém dentro de vós um espírito novo. E tirarei da vossa carne um coração de pedra, e vos darei um coração de carne. E porei dentro de vós o meu espírito. E farei que andeis nos meus estatutos. E guardeis os meus juízos. E os observeis. Olha o que ele está falando. Esse novo coração não é um órgão do sistema cardiovascular, não, que ele vai colocar, fazer um transplante. Eu brinquei com a questão do transplante. Não é esse órgão, é uma transformação por completa. Mais do que um órgão no corpo humano, nós recebemos novos desejos, novos pensamentos, novas vontades. Olha o que ele está falando aqui nos versículos que antecedem esse novo coração. Vocês agora vão receber o meu espírito, vão andar nos meus estatutos, vão desejar isso, vão desejar guardar os meus juízos, vão desejar observar as minhas leis, os meus mandamentos. Vocês vão desejar cumpri-los. Isso vai ser motivo de desejo, não vai ser um peso, um sacrifício, uma coisa dura que é ser cristão, não. Isso vai fazer parte da vontade de vocês, que vai ser regenerada, renovada pelo Espírito Santo. As nossas vontades carnais, elas continuarão ali lutando, militando, como o apóstolo Paulo, o Espírito militando contra a carne, mas antes havia só plenamente o domínio da carne. Agora existe uma guerra. A vontade gerada pelo Espírito Santo de Deus no nosso coração começa a transformar o nosso ser, a nossa vontade, o nosso querer, e aquilo que parecia banal ou sem importância que nós fazíamos e desagradava a Deus, porque éramos insensíveis ao seu toque, à sua voz, ao seu agir. Agora, meu irmão, nós não desejamos, e quando tropeçamos, quando caímos, ansiamos pelo arrependimento, ansiamos por buscar a cruz de Cristo, ansiamos pelo sangue de Cristo, ansiamos pelo nosso Redentor, ansiamos pelo nosso Salvador,
Senhor, ansiamos por aquele que pode perdoar os nossos pecados, as nossas injustiças, as nossas falhas, os nossos erros, para limpar as nossas iniquidades e nos garantir de novo o acesso ao nosso Pai, ao nosso Deus. Não é só um coração que se troca, mas quando ele fala é de todo o coração, é de todo o sentimento, com toda a força, tudo em nós muda. O novo nascimento gera essa transformação na nossa vida. E gera frutos, e gera atitudes, e gera mudança de comportamento. E não é uma mudança, vamos dizer assim, tipo fake news, não. Não é uma mudança fake. Não é o que você está fazendo para se mostrar para A, para B, para C, para o seu pastor, para o seu irmão, para a sua família, para não sei quem, que você mudou, que você era isso, era aquilo. Não. É uma mudança que o objetivo dela não é externo, não é o que os outros veem, mas é a certeza de que Deus sonda o meu coração. É a certeza de aquilo que está guardado aqui dentro, que só eu sei, não está mais escondido. E o problema, a grande solução disso tudo é que antes eu tentava esconder, mas às vezes isso era exposto e me causava vergonha, mas agora, diante de Cristo, eu apresento todas as minhas falhas, os meus erros, as minhas negligências, coloco tudo diante dele, reconheço as minhas limitações, reconheço as minhas falhas, e como o apóstolo Paulo diz, nas minhas fraquezas eu sou feito forte, não por mim, não pela minha capacidade de leitura das escrituras, de oração, de entendimento disso ou daquilo, não por ser mestre, não por sentar no sinédrio como Nicodemo sentava, mas Jesus disse para ele: você precisa nascer de novo, porque naquilo que você se agarra, na primeira chuva, na primeira correnteza, você vai desabar, porque você está construindo a sua salvação em cima de obras, e essas obras não sustentam essa obra que você acha que é a sua autossalvação. A única coisa que sustenta isso é a rocha, é Cristo Jesus. Só Ele sustenta a nossa salvação. É por isso que aquele que se converte, aquele que nasce de novo, não consegue olhar para aquele que erra e que peca sem sofrer junto e sem clamar pela redenção para a vida dele também. É o que Jesus fazia. Ele fez isso com a mulher que estava sendo apedrejada. Falou, depois de toda aquela cena, ele falou: cadê os seus acusadores? Não ficou nenhum, porque ele disse: aquele que não tem pecado atira a primeira pedra. Não ficou nenhum. E ele, que nunca pecou, disse para ela: então eu também não te condeno, vai e não peques mais. Orientou a vida dela. Da mesma forma que a mulher samaritana, quando ele conversa, quando ele diz para ela: você disse bem, você não tem nenhum, nem dois, nem três, nem quatro, nem 5 maridos. Mas eu estou te dizendo que se você beber dessa água que eu estou trazendo para você, e não desse poço, da qual você coloca esperança, mas a água da vida, a sua vida vai mudar e você nunca mais vai morrer. Porque quem nasce de novo nunca mais morre. Não estou falando de carne, estou falando de eternidade, eu estou falando de vida eterna, eu estou falando daqueles que ressuscitarão com Cristo, que viverão uma vida na glória com Cristo. Isto porque nós não simplesmente fomos ressuscitados espiritualmente, como isso fosse algo simples, mas sim, é glorioso, maravilhoso. Mas não para aí, é isso que eu estou querendo dizer. Nós somos feitos uma nova criatura. Não é só que você ressuscitou do jeito que você estava. Aí é que está a grande sacada. Não é que você ressuscitou e vai ser tudo de novo do mesmo jeito. Não, não é para isso que Jesus te ressuscitou, espiritualmente falando. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, ele diz assim, que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. É uma nova vida.
para uma nova criatura. E a gente pode se perguntar, mas o que é que se fez novo, né? Em Efésios capítulo 5, versículo 8 ao 10, a Bíblia diz assim: porque no outro tempo erais trevas, ou seja, nós éramos das trevas, inimigos de Deus, filhos da ira, tantos outros nomes horrorosos que poderíamos citar aqui. Mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto do Espírito está em toda a bondade. Onde é que está o fruto do Espírito? Bondade e justiça e verdade, aprovando o que é agradável ao Senhor. Isso quer dizer que as minhas ações mudam? Exato, mudam. E tem um versículo que é muito conhecido em Gálatas capítulo 5, eu vou ler assim um pouco mais rápido para a gente não demandar tanto tempo aqui. Mas ele vai dizer assim: digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne. E esses opõem-se um ao outro para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. E tudo isso que eu acabei de ler, talvez você fale, o mundo é podre, o mundo é isso mesmo, né? É desse jeito que é o mundo. Isso aqui era a respeito de nós, tá? Era sobre eu e você que ele estava falando aqui. Nós éramos assim, desse jeito. Adorávamos essas coisas, praticávamos essas coisas. Alguns até todas as coisas. Conseguiu colocar tudo num balaio. Outros, 1, 2, 3, enfim, 4. Pedir até gol no Fantástico e fazer 2, 3 vezes na semana. Enfim, não interessa. Mas esse é o fruto de quem antes vivia morto, sem Jesus Cristo. Mas olha o que ele vai dizer agora. Mas o fruto do Espírito é, ou seja, aqueles que nasceram de novo, que foram regenerados, que estão agora de regenerados, crendo em Cristo Jesus, nesse processo de transformação da sua vida. Que a Bíblia vai dizer, aquele que roubava não rouba mais, aquele que mentia não mente mais, aquele que fornicava não fornica mais, aquele que fazia uma coisa errada não faça mais. Está nesse processo, ele vai dizer, mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei, e os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Para a gente finalizar, a gente viu aqui então sinais, vamos dizer assim, né? Que demonstram um novo nascimento. E Jesus foi muito claro quando ele disse daqueles que diriam, mas eu fiz maravilhas em teu nome. Mas eu preguei em teu nome. Esses não são os sinais. Os sinais são uma vida regenerada. Uma vida daqueles, como Efésios capítulo 5, versículo 1 e 2 diz assim: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor,
como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. É muito mais do que um estereótipo ou uma roupagem de religião e religioso. Fala de uma transformação, porque esse coração que Ezequiel fala, que é colocado, que é transplantado em nós, gera transformação em todo o nosso ser. Gera um desejo por Deus, pelo zelo da sua palavra, pelo zelo com a sua escritura, por viver uma vida de imitação de Deus, de amor ao próximo, de amor a Deus, de compaixão, de paz. São essas coisas que as pessoas talvez possam olhar e enxergar em nós e talvez reconhecer alguém que nasceu de novo. E talvez sejam os sinais que a gente precisa buscar na nossa vida para entender se realmente nascemos novamente. E não é uma pergunta, não é uma busca tola e nem maluca não, porque Nicodemos, o mestre das Escrituras, estava buscando essa resposta. E Jesus deu para ele. É preciso que você nasça de novo. Em espírito. Pela água e pelo espírito. Ou seja, pela lavagem das Escrituras. Pelo aquilo que o Espírito Santo pode fazer na sua vida. E transformar a sua vida. E essa é uma obra sobrenatural. Ela não é feita por mãos humanas. Infelizmente, eu não posso fazer isso por você. Mas graças a Deus que Jesus pode. Porque eu poderia falhar, mas Ele não falha. Que o Senhor possa abençoar a tua vida nessa quarta-feira. E que essa palavra possa trazer esperança a você. E a certeza daquilo que Jesus Cristo tem feito e está fazendo na tua vida. Gerando esse novo nascimento no seu coração, mudando o seu coração, transformando as suas vontades, transformando a sua vida. Sabe que nesse processo que vem logo após essa regeneração, a gente cai, a gente tropeça, a gente erra, a gente falha. Ninguém se torna, deixa de cometer erros, de pecar, não. A diferença é que agora a gente sabe que a gente pecou e que a gente está errado. E que a gente tem para onde correr. Que a gente tem um Deus amoroso que nos aguarda, que nos espera para nos perdoar e nos colocar mais uma vez de pé e nos direcionar outra vez ao caminho que Ele tem preparado para as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Vamos orar? Pai, nós te agradecemos por essa noite, nós te louvamos por tudo que o Senhor tem feito. Te agradecemos por essa palavra, porque sabemos, Senhor, que se dependesse das nossas obras, se dependesse do nosso esforço, nós estávamos condenados. Se dependesse de um estereótipo de cristão, nós estávamos perdidos. Mas nós sabemos que o Senhor é poderoso e o Senhor opera de forma maravilhosa, trocando o nosso coração e gerando em nós esse desejo pela Tua palavra, desejo pela Tua Escritura, desejo pelo Senhor, desejo pela Sua justiça. Sabemos que o Teu Espírito Santo habita dentro de nós a partir disso e começa a regenerar a nossa vida por completo, transformando o nosso ser, transformando a nossa mente, mudando os nossos pensamentos, convertendo o nosso coração ao Senhor, Pai. E nós nos rendemos diante de Ti e reconhecemos a Tua grandeza, a Tua soberania, reconhecemos e somos gratos porque o Senhor nos alcançou. Nós Te louvamos por isso,
porque sabemos que temos o Senhor como nosso advogado. Sabemos que temos o Teu Espírito Santo como nosso auxiliador, como nosso consolador, como aquele que é o nosso conselheiro. Nós não estamos sós, o Senhor é conosco, o Senhor é a nossa rocha, estamos firmados em Ti. E isso será o sinal do nosso novo nascimento. Não um estereótipo, não algo para fora, mas aquilo que o Senhor faz por dentro, que o Senhor faz no mais profundo do nosso ser. E nós Te louvamos por isso e Te agradecemos por isso. Que o Senhor possa continuar operando a Tua obra maravilhosa na nossa vida. Em nome de Jesus, Pai. É o que nós te pedimos, crendo que Tu és poderoso para fazer. Amém. Amém. E amém, Senhor. Queridos, Deus abençoe vocês. Fiquem com Deus. Uma ótima semana, restinho de semana. Aproveitem aí, né, a noite. Não sei se está frio aí, mas se tiver, toma aquele caldinho, um chazinho, né, para esquentar. Ótimo final de semana também. Deus abençoe vocês. Domingo, 10 horas da manhã, a gente tem o nosso estudo bíblico. Aqui também pelas redes sociais, você pode acompanhar com a gente, tá bom? Fique à vontade para nos seguir lá. Obrigado, Deus abençoe. Fiquem com Deus. Beijão para todo mundo aí que nos acompanhou hoje, tá? Não consegui ler aqui, mas Deus abençoe vocês. Fiquem com Deus. Obrigado aí por estarem junto com a gente, tá bom? Manu lá de Guarapuava, obrigado, tá, gente? Cleide, Cleito, enfim, todo mundo aí, ideia, todo mundo que entrou aí com a gente hoje. Deus abençoe. Dona Tere, né? Tá em Maringá. Fiquem com Deus, tá bom? Beijão. Deus abençoe. Tchau, tchau.